Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje, nós estamos recebendo a Nayana Casilli de Andrade, que é diretora da NOB. Tudo bem, Nayana? Tudo bem, Patrícia, e você? Também, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, que é mobiliário para espaços pequenos. Nayana, com uma experiência aí de mais de 60 anos no mercado de mobiliário por atacado, como que surgiu a ideia de criar a NOB? Então, a gente tem essa experiência, a fábrica ela foi fundada pelo meu avô, ele era italiano, imigrante, veio para o Brasil, e a gente sempre atendeu o atacado. Teve alguns momentos que a gente atendeu até o varejo, mas o normal da fábrica foi atender o atacado. Certo. Até que a NOB, ela nasceu de uma necessidade de você chegar direto no consumidor final, e um desejo nosso também. Sim. De atender direto o consumidor final e levar para ele todo esse conhecimento que a gente teve durante anos. E é isso, a gente tinha esse desejo de chegar Sim. na ponta, sabe? Perfeito. O setor imobiliário está cada vez mais aquecido, aí, principalmente nesse pós-pandemia, teve um período de estagnação, mas aqueceu novamente. Os espaços nas grandes cidades eles são cada vez mais concorridos, o que faz com que os apartamentos e até as casas elas sejam cada vez menores. Foi por isso que surgiu essa ideia de fazer mobiliário para atender esses espaços pequenos? Sim, exatamente. A gente percebe que as lojas tradicionais, elas oferecem esse mesmo tipo de móvel, Sim. mas é sempre um setor da loja. Certo. Eu quero um espaço menor, então você pega esse setor que acaba tendo pouca variedade, pouca opção, e a gente decidiu que a gente atenderia diretamente essa pessoa. Sim. Que tem um pequeno espaço, e quando eu falo pequeno espaço, não é necessariamente uma micro casa, Sim. também serve. Mas é um apartamento de 70 metros quadrados, ou que você tenha um espaço um pouco mais limitado. E a gente quis isso, dar mais opções para as pessoas, porque geralmente você vê aí mesa de 4 lugares, mesa de até 6 lugares. Sim. E você encontra nas outras lojas, mas é sempre um número reduzido. Então a gente quis fazer só para esse tipo de imóvel, para esse tipo de pessoa. Perfeito. Quais que são os mobiliários, as peças que vocês mais produzem? A gente produz bastante cadeira. Sim. Bastante cadeira, ela até acaba usando em qualquer tipo de espaço, mas a gente faz bastante cadeira, bastante mesa desse tamanho que eu te falei, até 6 lugares. Poltronas um pouco menores, até uma tendência do mercado agora. Sim. Que nem essa mesinha aqui, um mobiliário mais baixinho, uma poltrona mais baixinha. Umas poltronas que você vê por aí que ela é mais fofinha, assim. Essa é uma tendência que o mercado tem feito e é isso que as pessoas têm procurado. E o que mais que tem de tendência em relação a cores, a material mesmo? O que está na moda? A gente vê bastante cor. Sim. Quando você pensa no mobiliário, você pensa geralmente na cor de madeira, que nem tá aqui. Sim. Mas hoje eu vejo um mercado mais ousado, que coloca às vezes um azul, um laranja, cores que você não estava acostumado geralmente a ter. E hoje você encontra bastante opção disso e a gente tem procurado também, sabe, nessas tendências geralmente na Itália, né, no Salão de Milão, eles colocam as tendências e lá apareceu muito isso também. O azul um pouco mais escuro, então isso é bem legal, assim, porque você acaba atendendo um pessoal que mais ousado até às vezes, Sim. sabe? Porque você sai um pouco daquele imobiliário antigo e a nossa ideia também é essa, não ser uma loja tradicional. A gente não quer, você entra às vezes no Instagram, por exemplo, de outros lugares, é sempre a mesma coisa e a gente quis inovar nisso, assim, quis ser uma marca que conversa direto com o cliente, conecta com ele e dá essas opções diferentes, um pouco mais jovem, um pouco mais descontraído e essa é a nossa essência, sabe? A orientação coloque tudo mais clean, tudo Sim. claro, para que não pareça carregado. Então, você dá alguma dica, uma peça, algo pontual de cor? É legal, às vezes você ter, por exemplo, uma mesa de centro numa cor, Sim. Combinando com um tom mais claro em volta. Ou às vezes você coloca uma poltrona mais colorida e ela faz um combinado com a cor do sofá ou com o tecido das cadeiras. Se você tem um pouco de medo de usar nisso, você acaba podendo, você escolhe uma peça. Agora tem pessoas que não têm medo nenhum, que elas escolhem tudo colorido, da maneira que elas gostavam. Eu até atendi uma cliente esses dias, ela queria vermelho.
o tecido do sofá do banco vermelho. Essa era a exigência dela. Então foi feito um banco vermelho, ela quis combinar com um tecido floral, então ficou bem legal, mas era o perfil dela. Perfeito. Mas se você tem vontade, você coloca uma peça ali também, você não compromete o resto do ambiente se você não gostar, mas fica bem legal. E você comentou que a ideia era atender o consumidor final, era chegar até essa pessoa. E vocês atendem também arquitetos, designers, o objetivo é realmente chegar no consumidor final? O nosso objetivo é chegar no consumidor final. Como a gente está começando agora nessa linha no varejo, o que acontece bastante é o próprio consumidor levar o arquiteto dele. Então, ele não chega o arquiteto direto para falar comigo. Sim. Mas eu até tenho alguns contatos de arquitetos, eles chegam, a gente conversa, mas o mais comum que tem acontecido é o próprio cliente leva o seu arquiteto. Mas a gente atende também arquiteto, design de interiores, esse pessoal. Perfeito. Quando a gente fala principalmente de apartamento, esses menores, existe uma tendência aí entre os 40 e 50 metros, acaba existindo uma padronização do próprio tamanho, mas vocês atendem todo o tamanho, é feito sob medida, como que é feito esse processo de produção? Ele não é um móvel sob medida, é um móvel flexível, que você consegue trocar de lugar. Perfeito. Então a gente não entra na parte por exemplo, na parte da cozinha ali, você tem todo o armário que é feito sob medida. Sim. Aí na parte da sala, às vezes você tem algum rack, alguma coisinha assim que você fez sob medida, mas a gente não, a gente trabalha com peças soltas. Certo. Sofá solto, cadeira solta, poltrona solta, o que permite também a pessoa fazer uma configuração diferente do ambiente para ver se às vezes ela cansou, às vezes não deu certo, às vezes, vamos mudar um pouco. Então, os nossos móveis, eles são flexíveis. Eles acabam... Ele é pensado num espaço menor, mas ele não é sob medida. Então, a gente tem o nosso catálogo com as peças, e aí a gente ajuda o cliente a encaixar no ambiente que ele tem. Perfeito. E a pessoa, ela pode olhar no catálogo, você tem ali um mobiliário verde, mas ela quer no roxo. Sim. Aí vocês fazem. Sim. A gente sempre dá essa opção. No colorido, a gente tem algumas coisas, mas eu tenho uma paleta de cores que a pessoa pode escolher, tanto na madeira, no MDF também, alguma coisa que a gente faz. Sim. E os tecidos também. Então, a gente tem uns modelos prontos que a gente mesma fez a combinação, mas isso pode a pessoa fazer. A gente ajuda a pessoa a montar o que ela gosta. Eu quero essa cor de madeira com esse tecido. A gente orienta, porque às vezes a pessoa não sabe muito bem, né? Sim. Mas tem essa flexibilidade. Às vezes, porque também às vezes você vai comprar uma cadeira, por exemplo, e você já tem o resto da sala pronto. E naquele modelo, naquela cor que você queria, não existe. Sim. Então, a gente tem essa flexibilidade da pessoa escolher um tecido que combine faça a composição com o tecido que ela já tem. Então, tem dá para fazer esse jogo, né, de cores, de tecido, cor da madeira e tal. Perfeito. Nayana, você com essa tua experiência na área, muitas vezes a pessoa mora com os pais, numa casa grande, aí casa ou vai morar sozinha, normalmente o apartamento é menor. Sim. Por onde começar? Qual que é o primeiro passo para quem está perdido aí no apartamento novo? A gente sugere que a gente a gente faz esse acompanhamento, sabe? Sim. A pessoa fala mais ou menos o espaço que ela tem disponível, então a gente sabe, por exemplo, a distância que tem que ter da mesa com a parede da sala. Eu sugiro que comece com o sofá, que é um pouco maior, né, às vezes, mas que a gente consiga colocar o sofá, aí você vai pegando a tua mesa com as cadeiras. Se você não quer colocar um sofá, às vezes você tem a opção de colocar 2 poltronas com uma mesinha no centro. A gente consegue fazer várias, mas eu acho importante isso, definir sofá ou poltronas, e aí você passa para a mesa, coloca as cadeiras, vê as cadeiras que vai dar certo, a quantidade de cadeiras que vai ter na mesa. Às vezes você consegue até uma mesa que não é feita para isso, mas você consegue encostar, por exemplo, um lado da mesa na parede e usar 3 lugares, a mesa que era para 4. Aí vai depender muito daquilo que cabe e também daquilo que a pessoa mais se identifica com o ambiente que ela desejou, que ela espera, né? Sim. Perfeito, então muito obrigada pelas dicas, pela entrevista e sucesso para a Nob. Obrigada você por ter convidado a gente. Pra gente é uma honra estar aqui explicando um pouco mais e mostrando a Nob, que é uma empresa, é um bebê, a gente chama de bebê, que nasceu de uma empresa mais velha.
e a gente agradece de estar aqui. E para quem quer saber um pouco mais, para quem quer conhecer, para quem aí tem seu espaço, seu pequeno espaço, ou como você disse, não tão pequeno também, porque as peças são adaptáveis, quais que são os contatos, como que as pessoas chegam até a Nob? Então a gente tem nosso Instagram, que é o @nob, com 2 Bs, nobbe.store. A gente tá lá no Instagram. No Instagram mesmo tem um link direto para o WhatsApp, ou você também pode entrar em contato pelo direct do Instagram. Ali você conversa comigo mesmo, com alguém da equipe que puder te atender, e ali a gente consegue conversar melhor e ver o que se adequa ao que você deseja. Tá certo, muito obrigada, sucesso. Obrigada a você, Patrícia. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas como essa, siga nosso canal. E se você quer nos ajudar a fazer IC, deixe aqui embaixo sugestões de temas para as próximas entrevistas. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.